Oi, eu sou a Tess. Eu sou o Biel. E hoje nós vamos falar sobre Onde Está a Segunda? Onde Está a Segunda é um filme da Netflix lançado agora em agosto de 2017. Conta basicamente a história de um futuro distópico próximo, 2073, em que o mundo está superlotado. E com a superlotação vieram falta de recursos naturais, gastaram muito mais, veio fome. Para resolver a fome, eles desenvolveram alimentos geneticamente modificados e aí conseguiram produzir muito mais alimento. E aí fala que as prateleiras vazias voltaram a se encher. Mas esses grãos, no caso, esses alimentos acabaram gerando mutações genéticas, digamos assim, no sentido de que as gestações passaram a ser de várias crianças. Então, gêmeos, trigêmeos e ou mais. Vários outros números. E aí, graças a isso, eles decidiram que não tinha como lidar com aquela superpopulação. Não ia adiantar resolver um problema, piorou com outro, que agora nasce muito mais gente. E aí, uma cientista, então, traz a proposta de que a política do filho único, igual na China. Que é o caso de que uma família só pode ter um filho, e no caso de nascimento de várias crianças de uma mesma gestação, ou mais filhos depois, o primeiro sobrevive, né, tipo, com a família ali, cresce com ela, e o restante é congelado para sobreviver depois, quando tudo tiver resolvido aqui na Terra. É basicamente isso. Quando tiver controle sobre os recursos, quando a população já estiver baixa de novo, aí descongela essas pessoas são descongeladas e voltam à sociedade. Certo. A história do filme são sobre 7 irmãs séptuplas, ou seja, nasceram as 7 juntas, são 7 gêmeas, que a mãe delas morreu no parto, então o avô delas tentou esconder elas, pegou a identidade da mãe delas, hackeou o sistema, conseguiu clonar 7 pulseiras de identificação, e aí cada uma delas, todas elas vão assumir agora a identidade dela, que é a Karen Sétima, o nome da personagem. E aí esse avô decide dar pra elas, então, o nome dos dias da semana, já que elas são 7. Então a gente tem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Elas são criadas por esse avô, que é interpretado pelo Willem Dafoe, que nós conhecemos como o Duende Verde, da primeira trilogia Homem-Aranha. Ele fez a participação em John Wick. Ele fez vários filmes falando real. Tem uma vida no teatro ativa muito boa, fez apresentações com o Bob Wilson. E, enfim, inclusive no Brasil. Um grande ator. E aí, esse avô dá um jeito no sistema, né? A gente tem nessa sociedade um trabalho onde todo mundo é identificado por pulseiras, até pra não furar o sistema. É crime que você mantenha os outros filhos com você. Essa pulseira é tipo um smartwatch, sabe? Tipo, identificação, filma, projeta o celular, esses caralhados de coisa. E no caso, ele cria as meninas pra que elas assumam essa identidade e dessa forma cada uma vai pra sociedade uma vez por semana, digamos assim. Então quando elas têm... respectivamente ao seu nome. Exatamente. Quando elas têm idade suficiente pra entrar na escola, já sabendo as coisas básicas ali, sabendo como se portar enquanto outra pessoa, elas vão assumir a identidade da Karen, cada uma seu respectivo dia. E isso vai acontecer ao longo de toda a vida delas, basicamente. Essa é a história. Isso, a história, o enredo se desenvolve, a ação da história começa a acontecer quando a segunda-feira não volta pra casa. Toda noite eles se encontram, toda noite que elas voltam pra casa, cada um no seu dia, elas têm que compartilhar o que aconteceu pra todas elas saberem tudo o que tá acontecendo. Pra no dia seguinte ela conseguir fingir que é a pessoa que foi ontem. E aí a segunda-feira não aparece, não volta pra casa. Acho que não é spoiler dar uma noção de como é que isso acontece. Existe no comecinho do filme um dia em que uma delas chega e o porteiro comenta alguma coisa que ele falou com a outra no dia anterior e a outra esqueceu de contar. E aí ela meio que não sabe como reagir, aí ele fala, mas você esqueceu? A gente conversou disso ontem. Ela, não, tá, eu lembrei. E aí fica claro que se uma sonega qualquer tipo de informação, isso automaticamente coloca todas as outras em risco. Isso. É importante dizer também que o avô delas morreu durante a juventude delas e que elas continuaram sozinhas esse processo todo de crescimento. O filme começa com elas crianças, e com o avô dela vive, e ele dá um salto já para elas adultas, com a vida formada, sem o avô delas presente. O avô delas vai aparecer em flashbacks. Enquanto crianças, elas são interpretadas pela Clara Reed, que é uma menininha que ainda não foi
vista Ela não tem nenhuma muito obra, né? A gente não tem isso. Não tem trabalho publicado Publicado. dela. Publicado, parece que a menina tá fazendo TCC, né? Não, sei lá, Wikipedia, filmografia Ela não tem uma filmografia, e DBM também. mas é uma menininha super boa, assim, ela é bem capaz. Maravilhosa. E na vida adulta elas são interpretadas pela Noomi Rapace, que é uma atriz sueca que fez também Millennium, Ela o fez- Millennium na versão europeia. Na versão sueca, ela fez a Salander, fez Bright. Sim, da a Netflix, vilã. E lançado agora em dezembro. Tem fez outro vídeo aqui no canal. Prometheus. É verdade, tinha outro vídeo aqui no canal. E fez Prometheus também. Enfim, ela tem vários outros filmes. Ela tá em ascensão agora em Hollywood, mas ela já era uma grande atriz europeia antes, digamos assim. E ela segura super bem porque ela interpreta 7 meninas. E são 7 meninas super diferentes. Então ela tem todo um trabalho desenvolvido ali que é muito gostoso. Você vê que existem, obviamente que existem semelhanças, né, entre isso. A gente não pode ignorar o fato de que a atriz é uma só, mas o trabalho dela é muito consistente no sentido de que você consegue enxergar pessoas diferentes em ação. Eles focaram em 2 pontos pra ajudar nisso, né? Que, na caracterização dos personagens e em trejeitos, como é que fala? Quando a gente fala em teatro, são movimentos repetitivos de personagem. Então tem uma que sempre ela tem uma touca o tempo todo, então dá ela pra sempre abaixa identificar. a touca, a outra sempre tá assim, a outra sempre Acho uma que coisa. dá pra colocar da seguinte forma. A segunda-feira, no caso, é a grande responsável delas 7. Então ela acha que carrega o peso das coisas nas costas. Ela é a Karen Setman, literalmente, no sentido de que ela não usa peruca, né? Todas as outras usam, mas ela não usa peruca, ela tem o cabelo que a Karen teria, a maquiagem que ela utiliza é sempre a da Karen, essa coisa como um todo. Ela é a primeira a nascer. Ela é a primeira a nascer também, isso é muito importante. Ela seria a que não seria colocada pra dormir, digamos assim, se o avô delas não estivesse ali pra salvá-las. A terça-feira é delas a mais apática, no sentido de mais quieta e mais... enfim, a dela. A quarta-feira é uma espécie de... Ela é mais esportista, ela faz boxe dentro de casa, ela tem um condicionamento físico, ela tá sempre fazendo os exercícios ali, tem o cabelo curto, ela é mais Uma forma masculinizada. de lidar com isso é como se elas fossem as Spice Girls, entende? Mas ao invés de 5, elas são 7. Então ela seria a Spice Sport. É tipo a docinho. A quinta-feira é meio que mãezona também, mas num sentido mais carinhoso que a segunda-feira. A segunda-feira é meio ditatorial, né? E a quinta-feira... A segunda-feira é a irmã mais velha, a quinta-feira seria tipo a mãe. Exatamente. A sexta-feira é a nerd delas, então ela domina todos os apetrechos eletrônicos, ela tem todo o controle, digamos assim, das redes que elas precisam. A sábado é delas a mais extrovertida, a que bebe, a que se diverte, que tem essa coisa toda sempre de diversão mesmo, de não levar a sério. Ela tem o estereótipo de pin-up, assim, ela é loira, Chanel, vermelho, exatamente. assim, toda luxuosa. E a domingo é delas a revoltada, a que não concorda com estar ali, que queria uma vida pra si. E isso é visto nela como um todo. Cabelo curto, as roupas geralmente muito fechadas. Curto mesmo, não é curto tipo Chanel, não é. É curto mesmo. Ela não queria ser a Karen Setman. Então, elas têm cada um estereótipo, e isso é incentivado pelo avô delas no começo, né? Ele diz que lá fora elas precisarão ser a mesma pessoa, mas não, dentro de casa elas precisam ser pessoas diferentes. Cada uma pode se desenvolver. Incentivado, não que elas tenham um estereótipo, que elas desenvolvam suas personalidades sozinhas, mas que fora de casa elas têm que ser a mesma pessoa. Exatamente. Porque senão todas elas vão ser congeladas. E a história em geral é essa, né? A Noomi, como já dito, faz um trabalho excepcional nesse sentido. Acho que sem spoilers que a gente tem pra dizer, é basicamente isso. Não é, com spoilers ainda, sem spoilers que a gente pode dizer, a trilha sonora do filme é muito bem construída. Maravilhosa. A qualidade de imagem é muito boa, a construção de cenários, a imersão pro mundo. Ele não é didático, a não ser o começo. O começo ele tem uma contextualização didática. Mas ele é bem uma forma bem natural.
As cenas de ação são sociedade boas. dele, que é bem trabalhada também, né? Eles têm uma sociedade que, por mais que não se aprofunde nela ao longo da história, ela é uma sociedade bem definida. Você sabe que existe uma classe pobre desde o começo e que o lugar onde elas estão vivendo ali é de certa forma privilegiado, né? Elas vivem num lugar, mas quando você vai entrar pra sociedade de fato, isso você já vê nas primeiras cenas, a gente tem uma cena de que o avô tá levando uma delas pra aula e aí você vê que existe o local onde eles vivem e aí existe um outro universo que é todo cerceado, digamos assim, de grades e tal. Passa por uma você guarita. passa por ali, tem essa pulseira checada pra você entrar. Então, trabalho, escola, esse tipo de coisa é todo dentro daquele lugar. O que leva a crer, por exemplo, que já enquanto reflexão, que talvez não tenha isso pra todo mundo, né? Mas isso não é explorado, não é dito, é só um ponto que você começa a pensar. Quando você coloca ali, é muito Zeitgeist, de repente, sabe? A sociedade proposta por eles. Sobre efeitos, também foram muito bem feitos, cenas de luta, sangue. As armas. As cenas de luta são muito boas também. Os efeitos digitais que eles construíram ali também são muito bons. Lembra muito Black Mirror. Sim. Não é à toa. Né? Netflix tá aí. Enquanto sem spoilers é isso. Daqui pra frente tem spoilers. Se você não quiser saber de spoiler, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Senão, a gente vai pedir isso pra vocês no final. De qualquer forma, o filme é muito bom e vale muito a pena assistir. É importante que isso fique ressaltado.